Fala, meus amigos disléxicos, você está no Dyslexia Club, o canal que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e totalmente descomplicada. Neste vídeo, a gente vai fazer uma análise de um filme que está fazendo muito sucesso na Netflix, recentemente está nos tops da Netflix. O filme Destemida está fazendo um grande sucesso na Netflix. E a grande mensagem que o filme traz é que pessoas simples, pessoas comuns, podem fazer grandes coisas se tiverem um sonho grande, determinação e não desistir diante das dificuldades. Esse é o grande mote por trás do filme. E é exatamente ele que a gente vai fazer análise agora. Essa maravilhosa obra conta a história de Jessica Watson, que com apenas 16 anos realizou a façanha de velejar sozinha ao redor do mundo sem parar em nenhum porto. Foi um velejamento direto sem nenhuma parada. Se ela parasse em algum porto, ela era automaticamente desclassificada. Toda esta jornada durou 210 dias, da sua partida até ela retornar para casa. Até hoje, Jessica Watson detém o recorde de pessoa mais jovem a realizar esta façanha. E um ponto muito interessante da obra, e sim, é baseado em fatos reais, isso realmente aconteceu, é que Jessica Watson tem dislexia. A dislexia em si, ela não é o foco principal do filme, mas ela tá do pano de fundo. Pode ficar tranquilos que eu não vou dar spoiler da obra. A dislexia não é o foco principal é a preparação, o desafio, a jornada. A dislexia não é o foco principal da obra, mas ela está sempre presente, circunvizinhando o foco principal da história, mostrando que ela, que superou as dificuldades da dislexia, superou as dificuldades dos estudos, como ela é uma vencedora, qualquer desafio ela é capaz de atingir. Até a mãe, em certo momento da obra, quando a filha está desacreditada dela mesma, a filha lembra que ela sempre foi uma batalhadora, que ela sempre foi uma vencedora e rememora, tem um momento de flashback, rememora o momento de estudo quando ela era mais nova, que ela estava com dificuldade de interpretar, que ela estava com dificuldade de entender, e ela criou um artifício, uma maneira para que o conteúdo se fixasse melhor na mente dela. Isso aponta futuramente para o desafio que ela tem que enfrentar em alto mar, que não importa a adversidade que apareça na frente dela, sempre há um jeito de vencer. Sempre há um jeito de superar. De se superar. Falei errado até. Ô moto desgramenta. Essa obra, ela é inspiradora não só para nós disléxicos, você que está vendo uma análise do filme, esse é um canal que fala sobre dislexia, mas essa obra aqui, ela cativa disléxicos e não disléxicos, porque ela mostra que pessoas simples, pessoas às vezes que você pode passar, olhar na rua e você não dá nada para ela, uma pessoa que pode passar por você e você não olhar às vezes algo de muito extraordinário nela. Estas pessoas simples, comuns, podem sim ter dentro dela uma grande força, uma grande potência para realizar grandes coisas. E o assunto principal dessa obra eu gostaria de traçar um paralelo com um livro que marcou muito a minha vida quando eu li ele aos 16 anos de idade, que é o Radicalize, de Alex e Brad Harris. Inclusive, olha só, Chuck Norris, sim, o ator dos filmes de ação, o Chuck Norris escreveu o prefácio dessa obra. Esse livro, é possível a gente traçar um paralelo do filme com essa obra, porque até está no rodapé do livro um desafio para fazer a diferença na adolescência. Esse livro aqui, o foco é o filme, mas eu gosto de traçar um paralelo porque ele mostra que muitas vezes os jovens fazem besteira, porcaria, ou não se espera tanto dos jovens,
ou eles não conseguem realizar grandes coisas, ou parece que a adolescência é um grande período de férias estendidas, curtição e tal, ou coisas efêmeras e passageiras, justamente por causa das expectativas. Alex e Brad Harris trazem aqui nessa obra que muitas vezes jovens não realizam grandes coisas justamente porque espera-se que os jovens façam coisas de jovem, coisas assim despretensiosas. Diminuem as expectativas em cima dos adolescentes, em cima dos jovens. E é por isso, é um dos fatores que eles não realizam grandes coisas. O que a obra vai analisar aqui? Ele traz vários exemplos de jovens de 11, 12, 13, 14, 15 anos, que muitas vezes estariam numa idade que as pessoas não dariam, sabe? Não teriam grande expectativa em cima delas. Pequenos detalhes, pequenas mudanças, pequenas atitudes feitas consistentemente no longo prazo permitiu que grandes coisas fossem feitas. Ele dá até aqui exemplo de 3 histórias, num capítulo específico, de 3 histórias de jovens chamados Clara, David e George. Em resumo da ópera, eram pessoas comuns, jovens comuns que realizaram coisas extraordinárias. A Clara, que ele cita aqui na obra, foi uma das fundadoras, se tornou uma das fundadoras da Cruz Vermelha nos Estados Unidos. David, que ele cita aqui na obra, se tornou um herói da Guerra Civil Americana, e o George, que ele cita aqui, se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos. Mas aqui demonstra como é que eles, antes de se tornarem essas figuras grandiosas, o que eles realizaram na adolescência que foi game changer na vida deles. E aqui até ele cita aqui na obra, já estou finalizando a obra aqui, tá? Já volto aqui pro filme. E ele cita um ponto muito interessante de como é que os adolescentes conseguem realizar coisas extraordinárias. Alguns tópicos aqui muito importantes. 5 pontos aqui que ele traz aqui na obra, em um dos capítulos, que ele fala assim, primeira coisa, jovens e adolescentes realizarem coisas extraordinárias. Primeiro ponto, coisas que estão além da zona de conforto. Então, ao invés da gente nos preocuparmos ou procurarmos coisas que nos são confortáveis, quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente entra na nossa zona de desenvolvimento, de refino, de autoaprendizado, de evolução. Literalmente, quando a gente pega pesado, é quando a gente verdadeiramente cresce. Até eles falam que a gente vive numa sociedade em que privilegia o conforto e foge dos desafios. Se a gente fugisse menos dos desafios e os enfrentássemos, nós teríamos um grande desenvolvimento pessoal. Segundo ponto, coisas que ultrapassem aquilo que se espera ou é cobrado de nós. Muitas vezes espera-se muito pouco dos adolescentes. Espera-se que os adolescentes estudem, passem nas provas, definam o que querem fazer do futuro e só. Foi exatamente na leitura dessa obra que um dos pontos que me inspirou a fundar aqui o Dyslexia Club, a buscar fazer algo extraordinário que impacte a vida das pessoas, que deixasse um legado, que deixasse uma marca, que deixasse a minha passagem aqui na Terra com valor, algum sentido, que realmente deixasse para vocês algo cujo muito valor. Então, quando você tem, meus amigos disléxicos, algo que é uma baixíssima expectativa acima de vocês, uma baixa expectativa daquilo que você é capaz de atingir, ou seja, quando você se vê como coitadinho, é que você não realiza nada. Muitas vezes a sociedade, meus amigos disléxicos, vai tratar vocês dessa maneira, como coitadinhos. Não permitam que isso entre na mente de vocês. Queiram realizar grandes coisas. E o que é esse realizar grandes coisas? Eu vou te dizer, não sei. Mas quando você se envolve, primeiro sai da sua zona de conforto e faz mais do que esperam de você, saiba, grandes coisas podem acontecer. Terceiro ponto, coisas grandes demais para serem alcançadas sem ajuda. Não pense que fazer tudo sozinho você vai realmente chegar até um certo ponto. Mas quando você se conecta com pessoas, você se conecta com aquele que tem o mesmo propósito que você, aí sim a verdadeira mudança acontece.
Vou dar um exemplo, leis aprovadas para dislexia. Não pense que só eu, num canal que fala sobre dislexia, a gente vai alcançar. Não, precisa de vocês pressionando os políticos, precisa de pessoas que falem com os políticos, precisa de outras associações fazendo engajamento, vídeos, enfim, conscientização. Aí sim a grande mudança acontece. Quarto ponto, coisas que não oferecem recompensa imediata. Nessa sociedade, isso aqui, ó, não tinha nem TikTok e Instagram na época que foi escrito esse livro, mas a gente vive numa sociedade imediatista. A gente pensa que aquilo que não tiver retorno rápido, a gente não quer fazer. Não, foco no longo prazo. Aquilo que você produz, faz e planta agora, você vai ver o resultado às vezes daqui 6 meses, daqui 1 ano. E quinto ponto, coisas que desafiam a nossa norma cultural. Ou seja, quando você tá com norma cultural, muitas vezes o seu grupo de amigos, o que espera-se dos jovens nesse grupo de amigos? Que eles festejem, que eles vão para festas, que... Enfim, não adianta fazer isso se você quiser viver o extraordinário. Vou dar até um exemplo pessoal da minha vida. Na faculdade, eu não ia para festas da faculdade. Eu não ia para os barzinhos da faculdade. Enquanto eles estavam se divertindo, eu estava estudando. Resultado, tive um reconhecimento de um dos melhores TCCs do meu curso de publicidade. E tudo isso é porque eu queria fazer algo diferente, além do que aquela cultura ali estavam agindo e esperando. Então, realmente, meus amigos, se você quiser fazer algo extraordinário, seja o diferentão da turma. E isso aqui me conectou bastante, agora voltando à obra, isso aqui me conectou bastante com o que eu vi no filme. Alinhando a parte de expectativas, a Jess, o apelido dela no filme, a Jess, ela tinha um sonho grande. Em determinado momento da obra mostra que ela se encontra com um velejador mais experiente e ela fala do sonho dela. Ela fala do que ela pretende fazer, do que ela pretende atingir. E nesse momento é um momento muito importante, muito impactante, porque ela fala disso pro treinador dela e ela fala disso pros pais. Falei que não ia dar spoiler, mas já tô dando alguns spoilers aqui na obra. Então perdão se você chegou até aqui, mas a análise é importante. E nesse momento é um momento muito importante, porque quem tá vendo esse vídeo até aqui vai ver que o seu filho já te deu algumas ideias. Lembra-se, seu filho já te deu algumas ideias, às vezes umas ideias meio malucas. Talvez você matou as ideias do seu filho. Você jogou um balde de água fria nos sonhos dele. Talvez você, agora que está vendo esse vídeo, você se lembra quando você teve uma ideia e humilharam a sua ideia. Jogaram um balde de água fria na sua ideia. Isso te deixou retraído, deixou com medo, te deixou sem vontade de tentar fazer algo diferente. Mas foi um ponto muito importante porque esse velejador mais experiente e os pais dela não jogaram um balde de água fria nela. Ela era mais nova. Ela viu que tinha uma pessoa de 17 anos que velejou ao redor do mundo e ela quis fazer isso mais nova ainda. Quis fazer com 16 anos. Esse velejador mais experiente falou, ok, você quer mesmo? Eu vou te treinar. Então, seguiu-se todo esse percurso. Primeiro ponto, não foi jogado um balde de água fria e não destruíram os sonhos dela. Pais de disléxicos que estão vendo esse vídeo, primeiramente, não permitam destruir os sonhos dos seus filhos, porque tudo tem a ver com expectativas. Os pais e o treinador tinham realmente expectativas elevadas para com a Jess. Não trataram ela como mais uma adolescente, mais uma jovenzinha, mais uma pessoa que, tá bom, eu vou escrever um diário, fazer coisa de jovem, ou até tem um momento da obra em que ela está conversando com a irmã, até ela tem esse momento de dúvida, será que eu devo desistir do meu sonho e fazer coisas que os outros jovens fazem? Até ela brinca, ir para festas escondidas do papai sem ele ver? Aí até a irmã brinca, eu acho que até o papai vai gostar menos disso do que você velejando. Ou seja, ela foi diferente, nadou literalmente contra a maré do que a cultura espera do que um jovem faz. Então, isso é um fato muito importante. Nadou contra a maré do que os jovens fazem e ela teve pessoas ao redor dela que ajudaram ela a manter as expectativas em alta.
expectativas elevadas. Quando você, mamãe, papai de disléxico, você vê esse tipo de questão, a forma como você trata a dislexia do seu filho vai dizer muito de que tipo de disléxico ou disléxica ela pode se tornar. Se você trata o seu filho disléxico como coitadinho, ai, tadinho, ele tem dificuldade de leitura. Ai, tadinho, ele não consegue ler rápido, né? Ai, tadinho, ele é mais lentinho do que os outros, né? Tadinho é o escambau. Minha mãe nunca permitiu que eu fosse tratado como coitadinho. Minha mãe nunca deixava, por exemplo, que me chamassem de Felipinho, Inho. Eu não sou Inho. Seu filho não é Inho. Tira Inho do seu vocabulário. Então, essas questões de coitadinho vai dizer muito do seu filho porque são as expectativas que esperam dele. Se você trata o seu filho como coitadinho, é exatamente que o seu filho vai agir porque ele vai internalizar esses tipos de pensamentos e externalizar esses pensamentos em atitude. Então, quando as expectativas estão baixas, ele atinge essas expectativas baixas para ele tá bom. Quando as expectativas estão elevadas, aí sim, há qualquer pessoa que tem estão num ambiente com altas expectativas, ela se esforça muito, sim, para chegar nessas expectativas. Tem uma psicologia moderna aí que diz que ter expectativas elevadas e a gente não atingir, a pessoa se frustra. Então não tem que ter expectativas elevadas, mentira. Quanto maiores expectativas elevadas você tem sobre você mesmo, você se busca um refino, se aperfeiçoar mais, você se preocupa num refino mais completo, você se preocupa num desenvolvimento mais efetivo, você busca um aperfeiçoamento para si mesmo muito mais eficiente. E você busca uma evolução. Vou até falar essa questão de expectativas num outro ponto que a obra também traz, porque ela tinha em quem se espelhar. Ela tinha uma pessoa, o treinador dela, que era um velejador mais eficiente, que apesar desse velejador mostra que ele teve alguns momentos, tá subjetivo que ele teve alguns momentos de falhas ao longo da carreira, mas ela confia nele porque é mais experiente e sabe que pode aprender com ele. Traçando um paralelo agora na minha vida, eu tenho aqui essa biblioteca que é atrás de mim, porque tudo começou com essa boa primeira referência que eu tive na minha infância. Quando eu era mais novo, eu lembro que no início das minhas dificuldades escolares, a minha mãe estava fazendo doutorado. E uma imagem que eu tenho na minha cabeça é minha mãe no escritório dela com pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e mais pilhas de livros e ela escrevendo a tese de doutorado dela. Eu olhava para aquela cena e pensava assim, um dia eu vou ler tanto quanto a minha mãe. Então pensa, eu tinha uma boa referência em casa, minha mãe tinha uma alta expectativa com relação a mim, nunca permitia eu ser tratado como coitadinho, e minha mãe nunca jogou um balde de água fria de uma ideia doida que eu tive. Até quando, falar de umas ideias, a ideia mais doida que eu já tive na minha vida foi quando eu estava trabalhando numa multinacional. Eu fui cara de pau para pedir um emprego e passado 10 dias eu fui cara de pau para pedir as contas do emprego porque eu inventei de empreender. Minha mãe ficou, sabe, com aquela preocupação de mãe, mas ela falou assim, esse é o teu sonho? Sim, esse é meu sonho. Então vem cá. Minha mãe se ajoelhou junto comigo e nós oramos para Deus abençoar os meus projetos. Minha mãe nunca jogou um balde de água fria em cima de uma ideia que eu tive. Não faça isso, não, tal coisa. Minha mãe confiou no meu julgamento. Minha mãe dava assim uma opinião, alguma coisa assim, mas minha mãe confiava no meu julgamento e falava, vai. Isso diz muito sobre a obra. Isso diz muito sobre o filme Destemida. Porque independentemente de qual desafio a pessoa, o disléxico enfrente, se ele estiver junto de uma gama de pessoas, o disléxico pode realizar qualquer coisa. Qualquer coisa ele pode realizar com altas expectativas, com boas referências, com pessoas que sonham seus sonhos junto contigo e inclusive, mesmo nossos sonhos mais maravilhosos que a gente tenha, vão vir percalços no meio do caminho. No filme mostra, inclusive, não mostra, mas fala, o filme mostra um afundamento que o barco teve. O afundamento vem uma onda grande, derruba o barco,
O barco, por ele estar preparado, o barco afunda e sobe de novo. Dependendo de como é a onda e o barco não está muito preparado, o barco pode, nesse afundamento, não voltar mais. Mas o filme demonstra um afundamento bem periclitante, gosto de dizer essas palavras difíceis, um afundamento bem periclitante que ele passou, mas no final, nos letterings finais, fala que na verdade ela passou por 7, que ela enfrentou 7 afundamentos. Isso demonstra o quê? Mesmo tendo altas expectativas, mesmo tendo o preparo correto, mesmo tendo um sonho, um objetivo, todo um arcabouço, uma base de pessoas que te impulsionam para o seu sonho, quando você está vivendo o seu sonho, desafios vão surgir. E é aí sim que você vai ver, meu amigo disléxico, que você vai ser treinado, experienciado. Tem um provérbio africano que eu gosto muito que diz assim: mares tranquilos não fazem bons marinheiros. Se você não passar por desafios na sua vida, meu amigo disléxico, você não vai conseguir se desenvolver. Pipo, como é que você, sendo disléxico, você conseguiu escrever? Eu tenho mestrado em educação, você conseguiu fazer um mestrado? Porque eu já sofri bastante escrevendo muito texto. E quando eu não conseguia, eu tinha uma extrema dificuldade em escrever um texto, minha mãe me treinava em outro texto. Fazia outro texto, quebrava a cara nesse outro texto, às vezes não conseguia. De novo. Repetição com correção leva até a perfeição. Se você não conseguiu atingir um objetivo na primeira vez, o ruim é que muitas vezes nós disléxicos desistimos na primeira paulada. A gente não tem que desistir na primeira paulada, a gente tem que seguir em frente. Muitas vezes nós disléxicos temos o conceito em nós mesmos que se a gente tem dificuldade na leitura, a gente tem que abandonar os livros. Não, leia no seu tempo, leia na sua velocidade, mas jamais fique longe dos livros. Nós disléxicos, nós só demoramos mais para ler, mas nós temos a plena capacidade de aprender qualquer coisa. Na nossa velocidade, não se comparando às outras pessoas não disléxicas, mas a gente consegue qualquer coisa. Voltando ao aspecto da obra, durante a jornada, Jess passou por situações de tempestade, passou por situações de bonança. O que é essa situação de bonança? É quando não tem onda e não tem vento. E o barco é um veleiro, não tem motor, é um veleiro, então o barco fica à deriva, vagando por aí sem rumo, porque não tem vento, não tem onda. E nesse momento onde as coisas, isso é uma referência muito importante para a nossa própria vida, tem momentos que às vezes parece que não está acontecendo nada, mas é um momento muito importante porque neste momento da obra foi onde a Jess conseguiu fazer uma autoanálise da vida dela, conseguiu voltar para os próprios pensamentos, voltar para si mesma e ter um momento íntimo, muito proveitoso, muito poderoso. Às vezes, quando a gente passa por um momento de tempestade que testa as nossas habilidades, os momentos de bonança, de calma, testam o nosso emocional, testa a nossa calma, testa a nossa paciência, testa para que nós não fiquemos desesperados, testa a nossa paz. Nesse momento do filme, no momento de todo o trajeto, a Jess passa por momentos de alegria, de euforia, de satisfação, de desafio, de desespero, mas independentemente de qual a sensação ela passou, ela estava rumo ao objetivo dela. E o maior objetivo que ela passou é quando ela estava muito perto de casa. E ela tinha que decidir naquele momento se ela atracava e ela perdia o desafio porque ela não podia atracar, ou se ela enfrentava o desafio. E é bem interessante que é aí que você percebe também a criatividade dos disléxicos, porque adiante dos desafios é onde o disléxico se prova, onde demonstra a sua grande criatividade em resolver problemas. Diante de um problema em que muitos, até ela liga lá para o treinador e para os pais, e nesse momento
O treinador dá uma sugestão, os pais dão outra sugestão, mas ela acredita tanto no próprio potencial dela que ela enxerga uma solução onde as pessoas não estão vendo. Você, mãe, pai de disléxico, muitas vezes, sabe quando você olha para o seu filho e você percebe que ele deu uma sacada, uma resposta sofisticada, uma solução que você pensa assim, caraca, como é que pensou isso? Como é que isso tudo saiu da cabeça dele? Saiu da cabeça dela? Isso é fácil para nós que temos dislexia. Então, pais, o que este filme, ele nos convida, nós disléxicos, pais de disléxicos e até pessoas que não têm dislexia, a fazer? Esta obra nos ajuda a olhar para os desafios e não ter medo deles, a olhar para os nossos sonhos e não ter medo de cumprir, de seguir os nossos sonhos. Eu vi certa vez uma palestra na internet, essa frase que eu vou falar agora não é minha, mas essa palestra dizia uma coisa muito importante, que o lugar mais rico do mundo não era Dubai, não é Emirados Árabes, não é nem Estados Unidos, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque dentro do cemitério estão livros dentro do coração das pessoas que morreram e nunca foram escritos. Empresas que foram sonhadas pelas pessoas e empresas essas que nunca foram abertas. Sonhos que foram enterrados e nunca foram postos para fora. Tesouros foram enterrados dentro das pessoas e nunca foram realizados. E esse é um tesouro muito precioso. Sonhos que você tem dentro de você que muitas vezes estão adormecidos. E a obra, esse filme nos inspira e nos ajuda a lembrar e colocar para fora. Lembrar e realizar. Muitas vezes realizar um sonho não vai ser fácil. Mas cada jornada, cada momento da sua jornada, independente se for um momento de alegria, euforia, satisfação, medo, desespero, calma, independente qual seja, é foco até o final. Se chover, eu estou seguindo em frente. Se tiver ensolarado, eu estou seguindo em frente. Se tiver calmo e não estou indo para lugar nenhum, eu estou parado, mas eu estou mirando no alvo. Quando vier uma oportunidade, eu estou indo para lá de novo. Então, meus amigos disléxicos, no final de tudo, ou até você que não tem dislexia, mas se interessou pelo filme por isso, se interessou pelo título e está aqui até agora comigo, o que eu quero dizer para você, foca nos teus sonhos, cria caminhos, processos, porque por mais simples que você possa ser, por mais simples que eu possa ser, quando a gente tem um objetivo e a gente verdadeiramente quer atingir ele, a gente vai, independente da dificuldade que aparecer. Você quer escrever um livro? É o teu sonho? Escreva. Você quer abrir uma empresa? Você quer passar num concurso dos teus sonhos? Você quer mudar de carreira? Você quer repaginar suas metas? Não importa qual seja, vai, mas vai com vontade. Não vai para ser mais um, vai para deixar um legado, vai para fazer história. E é isso, meus amigos disléxicos. Espero que essa análise tenha te ajudado, espero que essa análise te inspire a ver o filme, ou se você está vendo essa análise depois de ver o filme, espero que ela tenha te dado uma visão diferente sobre a obra. Eu sou Pipo, fundador do Dyslexic Club, e lembre-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.